Muito bem, estamos de volta para mais um capítulo da nossa temporada do podcast Pontos e Vistas, que é um podcast da UAB de São Paulo. Hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, conhecido como Pitô para os amigos, que é um advogado com larga experiência em várias áreas do direito. Mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Penal Econômico, Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Cultura. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui na seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu costumo chamar de Gloriosa, e estar em sua presença e companhia. Uma pessoa que é um nome relevante no direito e um príncipe das comunicações brasileiras. Muito obrigado. Ainda bem que o programa fica gravado, porque eu vou usar isso em algumas oportunidades, porque a recíproca é verdadeira. Você também é um príncipe do direito. Muito obrigado. E se comunica muito bem. Falando em comunicação, eu já quero começar o programa na questão tributária. Hoje o nosso tema é direito tributário de um modo geral, mas em especial na tributação que afeta a nossa classe, os advogados. Você escreveu um artigo recentemente no Estado de São Paulo, mais precisamente acho que 26 de junho, em que você aborda a postura da advocacia em relação a essa reforma que está proposta. Você usa até uma expressão de marginalização da classe. Também cita nesse artigo que até as igrejas são isentas de qualquer tributo e a advocacia vai passar por uma vergonha nessa transformação. Conta para nós, vai piorar muito a nossa alíquota? O que tem nessa reforma que afeta a advocacia? Afinal de contas, nós não somos também um sacerdócio? Pois é, nós somos partes da estrutura de justiça deste país pelo artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nestas circunstâncias, creio que nesta reforma tributária, que, claro, tem as suas vantagens e desvantagens, nós somos realmente marginalizados. Porque você observa uma série de questões. A primeira é que o grande fato que nos prejudica é que nós podemos ter de pagar o IBS substitutivamente ao ISS sem termos o desconto que todas as empresas têm decorrentemente do que pagou na entrada do produto e das matérias-primas em seu processo sistemático de produção. Nós vamos correr o risco de pagar este imposto e sem termos o direito da não cumulatividade, que é o que todos têm. A par disso, eu escrevi neste artigo que nós não temos, como lhe disse, créditos. Para você ter uma ideia, até os ilustres processadores de dejetos em nossa sociedade serão tributados por este imposto, os coletores de lixo, quando estiverem organizados como sociedades ou como pessoas identificáveis. Estes vão ter um crédito, que na advocacia não existe. Os motoristas de Uber também estão, mais do que isso, isentos deste imposto, tanto quanto as igrejas, os papéis de jornais, e etc, etc, etc. A advocacia, ela não está amparada por esses benefícios. Mas eu creio que nós podemos fazer uma reflexão neste podcast bastante importante para que todos possam entender o que realmente significa tanto a reforma tributária como especificadamente
a posição da advocacia nesse contexto. Mas na prática, então, qual que vai ser a mudança de alíquota? O que vai piorar em termos de piorar, porque nós vamos ter que pagar mais, advogados terão que o fisco vai arrecadar mais, todo governo quer dinheiro, né? E por que a advocacia não está nesse patamar de respeito e está sendo marginalizada nas suas próprias palavras? Veja, vamos nos situar aqui em São Paulo primeiramente. O advogado não vai pagar o IBS como se fora um ICMS. O advogado pagará o IBS substitutivamente ao ISS. Se você pegar aqui em São Paulo, as tributações dos escritórios de advocacia por advogados colaboradores são per capita num valor fixo. Doravante, o que poderá acontecer? Poderá acontecer que os nossos honorários advocatícios sejam tributados à razão de 8,5%, em consequência da redução da alíquota cheia. A alíquota cheia foi definida em 26,5%. Né? Creio que o Brigagão, a sociedade, Associação das Sociedades Advocatícias, das empresas advocatícias, foi quem conseguiu uma redução de 40% no imposto a ser pago pelos advogados. Então, da alíquota geral, que é de 26,5% hoje, nós vamos pagar 18,5%. Mas esse 26,5% é para sociedades também? Não é para sociedades advocadas. Não, esse 26,5% é a tarifa geral. Porque a reforma ela se baseia em base de tributação ampla e utilização de créditos. Da geral, então, de 26,5 iria para 18,5. Tá. Agora, existe uma dúvida. Eu estudo a reforma tributária. Mas de que forma, desculpa insistir, até porque eu sou neófito nessa área. Imagine. Eu sou aqueles advogados que têm dificuldade de fazer conta. Advogado criminalista, às vezes não. Esse 26,5, como é que o advogado arrecada hoje? Isso aqui é uma espécie de carnê-leão? Como é que chama isso? O advogado não vai pagar 26,5. Tá. O advogado vai pagar sobre as suas notas, ele vai pagar 18,5, isso no geral. Mas para a reforma, eu digo hoje, quanto ele paga? Hoje nós pagamos uma determinada quantia, quero crer, de R$100 e poucos per capita ao ano. Ah, tá. Nós vamos passar a ser tributados nesta maneira que eu acabei de dizer. No entanto, é importante distinguir. Nem toda advocacia está organizada pelo princípio do lucro real e nem pelo lucro presumido. Existem escritórios de advocacia que estão regularizados pelo Simples Nacional, tais como as pequenas empresas, as micro e médias empresas individuais. Elas poderão continuar a serem tributadas pelos velhos impostos, mas elas podem ser tributadas, elas podem optar também por pagar os novos impostos. Então, dentro da advocacia, existem diferenças. Por exemplo, sociedades de advogados constituídas com pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, é um tipo. Então, esses são os grandes escritórios de advocacia. Sociedades de advocacia tributadas pelo lucro presumido, que é o caso do meu escritório. Até um determinado valor, 78 milhões de faturamento anual. E depois você terá também a hipótese dessas empresas do Simples, até 4 milhões e 800 por ano. Então, cada uma dessas terá uma escala tributária. Todavia, o prejuízo da advocacia é muito relevante, porque nós não vamos ter desconto. Ah, tá. Nós, por exemplo, suponha uma grande empresa. Esta grande empresa, ela adquire matéria-prima, adquire produtos, adquire elementos necessários ao seu processo produtivo.
Neste momento, há um pagamento de um imposto. Depois ela manipula esse imposto. Esse imposto sai da linha de produção dela e é novamente tributável. E é tributável por um valor ad valorem pela venda do bem. E aí, mas o que vai acontecer? Essas grandes empresas têm desconto. O que pagou lá atrás, isso vai ser descontado. Agora, nós advogados, nossa matéria-prima é o cérebro, né? É a matéria-prima principal da nossa produção. Então, nós não temos esse desconto. Esse modelo do simples, até 4 milhões, eu acredito que tem uma boa parcela que se encaixa. Tem uma outra categoria abaixo dessa, de valor? Não. Essa é o começo? Não, não é o começo. Esse é o limite do simples. Tá. Eu só posso entrar no simples se eu for uma sociedade, uma pessoa jurídica da advocacia ou uma pessoa da advocacia individual, se o meu faturamento anual for igual a 4 milhões e 800 mil. Igual? Ou se o meu faturamento for até. Tá, então eu presumo, você me corrija, que a maioria das sociedades, até porque são individuais ou com 1 ou 2 sócios, estão incluídas nesse modelo do simples até 4 milhões. Creio eu. Microempresas individuais. São a maioria. Boa parte dos advogados estão em microempresas individuais. Agora, existe uma coisa. Se você pegar o projeto 68, que é o projeto que foi aprovado na Câmara, o artigo 116, ele trata das sociedades regidas por conselhos federais, não é? E ali está a advocacia, médicos, dentistas, engenheiros, etc, etc. Mas nós não somos uma sociedade regulamentada pelos conselhos federais, porque nós somos autônomos. Nós somos um braço da República. Então, isto é que teria que ser reconhecido pelas nossas autoridades e que eu acho que nós não podemos, digamos assim, negligenciar nesta hipótese. A reforma, por exemplo, ela vai até 26, não tem nada. De 27 em diante, até creio que 2033, ela vai funcionar nos 2 sistemas. Vai haver o pagamento dos impostos tradicionais, uma determinada percentagem, e o pagamento dos impostos futuros, em uma determinada percentagem também. Agora, a festa vai ser de 2033 em diante. Existe a possibilidade de calibrar as alíquotas e de ajustar os sistemas. Isso a partir de 2033, de 5 em 5 anos, isso aí poderá acontecer. A gente precisa fazer um intervalo. E eu acho que você está gostando, eu estou gostando. Daqui a pouquinho a gente volta com o bate-papo do Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, que está aqui nos brindando com uma palestra sobre reforma tributária e também com essas pérolas importantes para a estrutura do nosso Estado, né? Eu sempre digo que a advocacia faz parte do maior e mais importante poder de Estado, que é essa justiça, tal da justiça. A gente vai fazer um intervalo e já voltamos com o Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia aqui no podcast Pontos e Vistas, que é um podcast da OAB de São Paulo. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto e estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e então caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos.
além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Estamos de volta com o nosso podcast Pontos e Vistas, aqui da OAB de São Paulo, com o Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, o nosso querido Pitô. Existe um preconceito enraizado na sociedade contra advogado. Você diz que algumas pessoas têm ônus de dizer ser advogado. Você tem um orgulho. Isso também, de alguma forma, impacta essa reforma tributária, a maneira como enxerga um advogado. Tem até projetos de lei para criminalizar os honorários, para dar fonte, para dar origem desses recursos. Explica como é que você vê isso. Olha, eu acho que existe um preconceito contra a advocacia. E esse preconceito atuou na reforma tributária. Nós não podemos ter uma visão restrita da reforma tributária, porque, voltando à base de tributação ampla e a recuperação de créditos, isso para a indústria nacional vai ser muito bom. Vai gerar um capital de giro, uma capitalização das empresas, vai criar novos empregos, mas nós é que estamos marginalizados nisso, não é? E você ouve, vocês são advogados, bota na nota para o cliente. Quer dizer, não é bota na nota para o cliente, é um sistema que todos os setores da sociedade brasileira... Eu dei o exemplo, por exemplo... Você mencionou aqui na sua entrevista antes do intervalo que os relatores, os feitores, os idealizadores da reforma têm essa visão. Eu disse que sempre dizem que têm esta visão. Mas ao dizerem que têm esta visão, eles estão certamente, com todo o respeito que eu tenho às pessoas deles, eles estão externando um preconceito. Uma caixa de ressonância da sociedade civil. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E por que o advogado teria que justificar os seus honorários porque defende alguém acusado de um crime e, por exemplo, uma loja de carros ou um outro tipo de produto não teria que fazer o mesmo? Pois é, você entra aí na lei de lavagem de capitais, né? Que é do governo Fernando Henrique e sofreu uma modificação. Nós, advogados, seríamos obrigados até a denunciar, né? Situações ilícitas nesta área que chegassem aos nossos conhecimentos. E vários setores da sociedade encontram-se igualmente obrigados a isso, né? Desculpa te interromper, eu lembro a vez que aquele juiz Lalau foi preso. Sim, aquele do prédio do na época, indevidamente, Fórum Rui Barbosa. Exato, e na época, indevidamente, na minha visão, eu gostaria, se eu fosse convencido do contrário, eu acho que é um
demérito para o advogado, é uma humilhação para o advogado criminalista ele ter esse papel. Ah, mas o sujeito desviou dinheiro público. Como é que você sabe que ele não está te pagando com o dinheiro que ele desviou? Isso quem tem que ir atrás é a Receita. Não tenha dúvida. Eu vou declarar que eu recebi tantos de tal mil pessoa. de tal pessoa. De que forma que ele me pagou? E eu citei o juiz Lalau porque na época mostraram 2 Ferraris que ele tinha comprado. E aí a analogia ou a comparação. Por que não se... Quando ele comprou a Ferrari, ninguém questionou. Não, pois é. Mas o que eu estou dizendo é que a lei de lavagem de capitais relaciona várias pessoas que têm de prestar informações a respeito de ilícitos que percebam no seu ramo de atividade. Não seria só advocacia. Todos. Mas alguns, não é? Alguns que... Não digo todos os ilícitos. Todos que movimentam. Mas este fato, em relação à advocacia, é praticamente a decapitação dela, né? Porque, veja bem, nós somos pescadores de águas turvas, não é? À medida em que nós refletimos sobre os nossos casos, uma vez que nós buscamos atuar sempre eticamente na condução da nossa profissão, nós achamos aspectos que implicam em ser justificativas mesmo para o réu. O nosso conceito, a nossa sentença que nós damos aos nossos clientes, nem sempre nós a temos com segurança no primeiro momento em que nós o estamos atendendo. Então isso vai numa desenvoltura que às vezes requer inúmeras reuniões até a gente achar o aspecto humano e ético que levou o sujeito a praticar aquele ato. Você não acha que tem uma ponta solta aí nessa quadra histórica que a gente vive? Você falou em marco civilizatório, em avanço civilizatório. Assolar, né, contestar o direito de defesa, isso tem a ver também com... Você defenderia alguém que você sabe que fez coisa errada? É uma espiral de loucura da sociedade, de trazer para as ruas, levar para os tribunais populares os julgamentos, as sentenças, que é aquela história, o que a maioria decidir está decidido. A antiga lei da advocacia, a 4.215, 62, e agora eu quero fazer uma homenagem a um grande advogado que foi o Rogério de Carvalho Mange. Eu almoçava com ele todo dia, com os filhos, quase todo dia. E um dia eu disse para ele que lei bonita foi feita pelo João Mangabeira. Quem é o João Mangabeira? O João Mangabeira era um socialista democrático baiano, era da UDN, era da esquerda democrática. E o doutor Mange virou, não, mas não foi ele que fez. Você precisa ver o quanto que eu fiz para que esta lei existisse. Implicitamente, ele estava dizendo que tinha o dedo dele lá naquela lei e ele tinha a humildade dos grandes advogados de não se exibir e de se reservar respeitosamente. Mas a questão que você traz é uma questão que nos leva a refletir muito. A pergunta é, você defenderia alguém que você soubesse que fosse culpado? É o que eu acabei de dizer. Você precisa saber no ilícito as razões humanas da prática. Então você tem que retroagir na consulta, seja na consulta criminal, seja na consulta civil. Você tem que... Não é uma coisa que você vai fazer de primeira olhada. Isto aí demora muito tempo para você ter a real percepção disso. E se você for denunciar às portas, não só apenas você está fazendo um sacrilégio em relação à sua profissão, como nós também estaremos fazendo uma desumanidade com relação ao ser humano que merece defesa, né? Aliás, é mandamento ético que o advogado não deve considerar a culpa do seu cliente ou a responsabilidade dele. É mandamento ético, está no estatuto. O advogado não tem que fazer esse juízo. Eu sempre digo para o pessoal que começa no meu escritório, talvez assim com uma visão
um pouco mais, não digo idealista, porque idealista é uma palavra bonita para colocar, mas assim, eu acho que essa pessoa é culpada. Você não nasceu para ser juiz. Enquanto advogado, você vai vestir uma camisa e vai entender esse contexto na falibilidade humana de tudo aquilo que pode ter acontecido. Foi o que eu acabei de dizer não, também. Não, você disse melhores palavras. Imagine, eu só estou arredondando. Eu só pediria a Vênia para acrescentar um ponto. Pois não. Quando eu comecei a advogar, era 4.215,62. Por isso que eu a mencionei. Pela 4.215,62, se não me falha a memória, você não podia recusar o patrocínio criminal. Depois... não podia recusar? É. Eu não sei se era uma literalidade, mas era um... Acho que o espírito da norma era mais ou menos o que veio na outra lei. Semelhante. Você não precisa considerar... Isso. Aí chegou um determinado tempo, que nós todos vivemos, quando foram instituídas as assistências judiciárias, né? Os acordos de assistência judiciária gratuita, que o sujeito era remunerado pelo Estado, né? Aí se sustentava, bem, mas o advogado não está obrigado a trabalhar de graça. Realmente não está. Mas eu tenho a impressão que a coisa pode aprofundar-se a partir de um estudo nesta linha que eu estou falando. Você é a favor da taxação das grandes fortunas? Olha, do ponto de vista... Hoje é uma coisa que está muito em voga em todo o mundo, não é? Quer dizer... Fez parte até do debate agora, embora debilitado um pouco na sua cognição, o Biden, presidente dos Estados Unidos, exaltou muito essa questão. Vou taxar... E no G20, que agora vai se realizar no Brasil, isto será, evidentemente, uma hipótese a ser levantada e defendida. Agora, com relação a mim, o que eu acho é o seguinte: a taxação de grandes fortunas já ocorreu em várias partes do mundo. No entanto, ela não gerou os recursos necessários. Agora, se você volta mais para trás... Não gerou os recursos necessários? Não gerou os resultados esperados. Mas porque não se conseguiu arrecadar ou porque o que se arrecadou... Porque todo tributo ele tem uma função específica e tem uma função social. Quando você fala em taxar as grandes fortunas ou em criar determinados impostos ou tomar determinadas decisões no âmbito fiscais, no fundo, você pensa na distribuição de renda. Para mim, eu tenho que... O grande desafio da nossa vida como brasileiros é garantir o Estado de Direito e agregar a cidadania às grandes massas marginalizadas. O ponto reforma ou taxação de grandes fortunas, embora importante no contexto da reforma, acaba também virando um discurso um pouco ideológico, como se isso fosse uma panaceia para os problemas tributários. Não que eu seja contra nem a favor, vamos imaginar nós estamos isso. discutindo em tese, né? Sim, em tese, mas se você pegar, aqui por no exemplo, Brasil, em tese, isso ajudaria e seria importante uma taxação sobre grandes fortunas? É verdade, como dizem eu acho que, por exemplo... O rico paga muito menos imposto que o pobre, é verdade? Proporcionalmente é. Mas isso está errado. Proporcionalmente é. Agora, o grande X da questão... É que ele ganha muito mais. É como é que você vai realizar isso aí. Agora, tem a reforma tributária. Eu disse aqui que para a indústria nacional, para os grandes centros de varejo, para os varejistas, para muitos produtores econômicos, a reforma tributária, que é a reforma do consumo, não é? Ela vai ser muito mais importante do que a tributação dos ricos, porque a tributação dos ricos tem algo a ver com o imposto de renda. Agora, se você for pensar, o sujeito passível de ser tributado por ter uma grande fortuna, em todas as etapas da vida dele já pagou o imposto. Agora, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou um socialista democrático.
certo? Eu digo aqui que as grandes massas têm de ser conduzidas à civilização. Mas o ponto é esse, a gente não pode perder o pragmatismo econômico, não adianta. Mas para encerrar, precisa ter cabeça. Você Precisa. Com toda a tua experiência, com essa cabeça boa que você tem, como é que o advogado pode se comportar como um pensador? Basta ele exigir pelo menos a estrutura do Estado Democrático de Direito, que já é muita coisa, de que maneira que ele deve se comportar? Porque a gente vê aí uma profusão de ideias, de princípios, pessoas dizendo, não, isso não é constitucional. Qual o seu conselho, sobretudo para os advogados que estão começando, entrando nesse mar de confusionismo? Primeiro, não ter medo do trabalho, né? E muito menos do estudo, né? O prognóstico da advocacia e do bom advogado é a formação, né? Segundo, é ter respeito, considerar o ser humano e levar em conta todas as suas necessidades e ser fundamentalmente humanista, né? Eu acho que a advocacia não pode ser um negócio, não é verdade? A advocacia tem algo de sacerdócio, como se o sacerdócio também não fosse remunerável. Não. Você citou o Valdir Troncoso Pérez, ele dizia que o advogado deve buscar na literatura fontes do humanismo e da justiça, porque um técnico do direito entende de justiça tanto quanto eu sou a favor de entender a advocacia como multidisciplinar. Argumentos literários são argumentos válidos no direito, notadamente no direito penal, no direito criminal, em todas as áreas. Outro dia eu vi uma discussão, desculpa te interromper, eu vi uma discussão na internet sobre Capitu, Bentinho, uma obra que eu achava, todo mundo lá, não traiu. Eu falei, gente, a obra não é sobre traição, é sobre a insegurança do protagonista. E, escuta, alguém leu? Pois é. As pessoas não leram. Mas isso aí sempre foi, na cultura brasileira, dizer de orelhada. Ninguém vai muito às fontes, não é verdade? Mas eu acho que o advogado não pode ser um leguleio. Um quê? Leguleio. Leguleio. Um sujeito que é a letra seca da lei. Eu acho que a teoria tridimensional do direito ainda tem muito a ser aplicada. E você veja, por exemplo, que eu, quando faço os meus cursos acadêmicos, eu digo assim, a teoria do geral do direito, que sempre é uma cadeira de introdução, vocês deviam falar mais do Miguel Reale, porque ele é um fundamento importante para um direito humanista e universalizado. Principalmente quando você analisa fato, norma e valor. Este trio, tríade, né? Essa tríade está presente para ser o norte da advocacia. Muito bem, tivemos a honra de conversar com o Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, nosso querido Pitô, aqui no podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo. Muito obrigado e até a próxima.